Tópico 2, então, no tópico 2, vem dizendo que a crise chega para Isaac, né? Continuando aqui o tópico 1. Antes eu queria fazer uma ressalva, né? Que eu falei aqui no tópico 1, né? Na nossa introdução, que Abraão tinha um filho chamado Isaac, mas Abraão também tinha um outro filho, né? Ismael, que ele tinha com uma escrava, né? Sara achou que não ia poder ter filhos, dar um filho a Abraão e achou por bem de dar uma escrava, né, como esposa para Abraão, e Abraão teve um filho com ela, né? Era uma escrava, né? E este filho foi chamado Ismael e ele foi criado no deserto, né? A gente vai lendo o livro de Gênesis 15 ali, a gente vai desenrolando essa história, vai entendendo, mas para não ficar muito comprido aqui o vídeo, nós vamos falar especificamente, né, agora de Isaac, o filho da promessa, mas só lembrando, né, que Abraão sim já tinha um outro filho chamado Ismael, que Deus fez uma promessa inclusive também para Ismael, né? Queria ter muitos descendentes, iria ser muito abençoado. Então vamos continuar no tópico 2. A crise chega para Isaac. Depois da morte então de Abraão, o Senhor cura a esterilidade de sua esposa Rebeca. Então Isaac, já casado com Rebeca, né? Deus cura, ela era estéril, Deus cura, né, sua esterilidade e dá a eles também filhos, né? E foi Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Aí olha só o que acontece aqui, vivendo este novo momento como pai, né, Isaac no caso, a terra enfrentou uma devastadora fome, né? E Isaac buscou refúgio em uma cidade chamada Gerar, terra dos filisteus. Isaac provavelmente estava indo a caminho do Egito, né? Ali era um caminho que dava no Egito, né? Passando por ali, e assim como Abraão já havia feito esse caminho, né? Só que Deus falou com ele, ó, fica em Gerar, na cidade, né? Não desça ao Egito, fica aí, né? Nós vamos ver isso daqui no capítulo 26 de Gênesis, tá? Tópico 2.1 diz assim: Deus te faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, todos nós vamos passar por momentos de abundância e também algum tipo de crise, né, relacionada à escassez. Notemos que na vida de Isaac há momentos de fartura e também há momentos de escassez, né? Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar. Aquela seria a cidade, né, que ele iria ficar. Então a promessa era, mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como seu pai Abraão, né? Então podemos dizer que as bênçãos que estavam sobre Abraão agora estavam sobre Isaac, tá? Então Deus falou o seguinte: Isaac, não desça para o Egito, fica em Gerar, que eu te farei prosperar aí, né? E ali ele chega com Rebeca, né? E por ali ele fica, né? Por ali ele fica, e a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e foi um homem muito rico, riquíssimo, né? Se você for ler aqui Gênesis 26, vai discorrer sobre isso, que ele prosperou muito na terra de Gerar. Então Isaac prosperou mesmo em meio à crise, em meio à devastadora fome que estava na terra. Isaac prosperou ali. Então o tópico 2.2 vem dizendo que tomando decisões em meio às crises. Então nossas escolhas, ela tem um grande peso em nossa vida, né? No presente, no futuro, precisamos entender que Deus permite que passemos, né, por alguns testes, né, para apreciar qual decisão iremos tomar. Então não restam exemplos de pessoas que foram testadas nesse quesito fé, né?
A nossa revista traz alguns relatos: Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esté, Paulo, né? Todos estes foram provados nesse quesito fé, né? Eu creio que muitas pessoas nesse período também que nós estamos enfrentando de dificuldades estão sendo provadas nesse quesito, na fé. Agora nós precisamos tomar decisões, e essas decisões irão afetar muito, tanto o nosso presente quanto o nosso futuro, né? Assim como foi Isaac ali, ele precisava tomar uma decisão e ele ouviu a voz de Deus. A avaliação do cenário no tópico 2.3. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Havia uma grande crise. Não era uma pequena normalidade. Era um tempo de escassez de alimento, né? Isso envolvia uma série de questões: empobrecimento, doença, desequilíbrio emocional, entre outros. A gente está vendo muito isso acontecer também, aqui, inclusive aqui no Brasil, no mundo inteiro, na verdade. Empobrecimento, né? Escassez de muitas coisas, desequilíbrio emocional. Nós estamos vendo aí muitas pessoas com desequilíbrio emocional, né? Então podemos dizer que a crise presenciada ali por Isaac, ela é semelhante à que passamos recentemente. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo, né? Afinal, quem segue as recomendações das escrituras sagradas não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros problemas. Então o texto bíblico aqui nos mostra a prosperidade divina otorgada a Isaac, né? Dada a Isaac. Ele prosperou tanto naquela terra ali que seus inimigos, que os filisteus, né? Começou a ter inveja de Isaac, porque ele prosperava. Muitas pessoas passando dificuldade e Isaac prosperando. Então, o que nós podemos aprender com isso daqui, irmãos? Fiquemos nas promessas de Deus. Todos nós temos promessas vindas da parte de Deus, né? E qual a promessa de Deus para a sua vida? Permaneça, fique firme, continue louvando a Deus em meio à dificuldade. Deus vai te dar sabedoria. Peça a Deus. Tenha intimidade com Deus, mesmo onde você estiver, não cultuando nas igrejas, mas aonde você estiver, na sua casa, né? Nós sabemos que tem muitas restrições nesse período aí de isolamento, de pandemia, mas aonde você estiver, permaneça na vontade de Deus, porque as bênçãos correrão atrás daqueles que são fiéis a Deus. Você não precisa ficar correndo atrás delas, elas vêm, assim como veio para Isaac. Isaac chegou naquela terra, né? Agora uma terra devastada, a fome, a escassez, empobrecimento, e ele prosperou muitíssimo, muito. A bênção de Deus, a bênção dada a Abraão estava sobre Isaac, e essa mesma bênção está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Nós precisamos o que agora? Nesse tempo de isolamento, nesse tempo de escassez, nos manter firmes, perseverantes na promessa que Deus fez a cada um de nós. Tenho certeza que tudo isso está nos planos de Deus, e Ele tem o melhor para a minha vida e o melhor para a sua vida. E você vai prosperar em meio a essa crise. Eu creio que você que crê em Deus, em meio a essa dificuldade, tudo isso que nós falamos, empobrecimento, dificuldades, desequilíbrio emocional, tenho certeza que em meio a toda essa escassez que está tendo pelo mundo, você irá prosperar. E eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Vamos nos manter firmes, manter a nossa fé. Então devemos acreditar que a crise é uma porta de oportunidades para termos experiência com Deus. Então aproveite esse momento agora para conversar com Deus, para ter experiência com Deus. Se Ele está provando, se Ele está te colocando em alguma situação, né, de adversidade, às vezes de desconforto para você, porque para você adquirir experiência com Deus. Eu creio que você será vitorioso em Deus, mesmo durante essa crise que estamos passando no mundo.